O último curta é o Europa, do Leonardo Moura Mateus. Eu acho um curta muito singular sobre Fortaleza, em que é um documentário, é um curta que fala sobre um bairro da periferia de Fortaleza chamado Maraponga, né, que é um bairro simples, mas é um bairro também que já está sofrendo um processo de especulação imobiliária. E o Leonardo Moura Mateus, ele nasceu, né, ele mora na Maraponga, ele nasceu, vive nesse bairro, né? Então eu acho que eu acho muito interessante esse curta, como ele olha esse bairro por dentro. E é curioso que o próprio título ele já mostra esses paradoxos que se baseiam curta, né? Engraçado a gente pensar no Rua Governador Sampaio, né, que descreve exatamente o título do curta, é essa rua, né, em torno da qual o filme gira em torno, né? Já o Europa, o próprio título ele é muito curioso, né? E aliás é um título que não aparece explicitamente no filme, não tem uma cartela com esse título, né? O que a gente tem, na verdade, a única relação que mostra isso é, na verdade, um mapa, né, desenhado à mão, em que a gente percebe que boa parte do nome dessas ruas desse bairro humilde, né, tem nome de países europeus, né? Que mostra Rua Itália, Rua Holanda, etc. e tal, né? E o que eu acho interessante é que o Europa ele fala de um bairro de periferia, mas ele não vê esse bairro como uma ideia de exclusão e por uma via negativa, né? Porque existe uma tendência muito grande, né, no cinema brasileiro e tal, de se falar da periferia a partir do ponto de vista da exclusão ou do que falta nesses lugares, né? Como se os moradores da periferia fossem marginalizados, excluídos, né? E que nesse modo de vida nessa cidade falta algo em relação, né, aos grandes centros urbanos, aos grandes bairros, etc. e tal. Então a Europa ele quer mostrar o modo de vida desse bairro, mas não como exclusão, né, ou como falta em relação ao que teria num grande centro, né? Ao contrário, me parece que esse curta ele está preocupado em viver esse modo de vida comum, né, desse bairro, né? Então é um olhar afetivo sobre essas periferias que fogem desses estereótipos, né, da exploração da miséria, né, tratando o outro ou a periferia como exótico, como folclórico, né? Ao contrário, o filme quer mergulhar nesse olhar desse bairro, né? E eu acho que se de um lado existe um fascínio por esse bairro, mais do que um fascínio, um olhar afetivo desse realizador que mora nesse bairro, ao mesmo tempo acho que fica claro um certo sentimento de um inconformismo, né? Que há algo que falta nesse bairro. Então, ao mesmo tempo, ele não quer fazer um olhar romantizado, né, como se esse bairro fosse um lugar purificado, né, não poluído, não contaminado pelas perversões dos grandes centros, né? Não, ele, ao mesmo tempo em que tem um olhar afetivo sobre a Maraponga, ao mesmo tempo tem um inconformismo, tem uma coisa que falta uma coisa que falta nesse bairro, né? Tem uma certa insatisfação, né? Tem uns meninos que jogam pedra, né, numa casa abandonada, tem um garoto ali que, num certo momento, ele tenta encarar a câmera foge dele, mas ele busca a câmera para falar mal da prefeita, para falar mal da administração da cidade. Então, se tem momentos afetuosos de um casal, né, num bar, né, mas ao mesmo tempo existe uma certa precariedade dessas relações, uma precariedade desse espaço. O que me encanta nesse curta é que existe assim uma potência do precário, né? Ou seja, esse filme não quer fazer um elogio ao atraso, nem uma denúncia do atraso, né? Se ao mesmo tempo ele não quer promover a periferia como um retiro bucólico, né? Ao mesmo tempo ele está muito ciente das dificuldades que é morar nesse lugar, né? E por isso que me comove muito o final desse curta, né? Que o curta explode num final muito estranho, em que o próprio realizador, né, aparece no fim desse curta pulando, né, através do seu corpo num outdoor vazio, né? E que mostra esse próprio realizador nesse movimento pulsante sem respostas,
desses 3 curtas que mostram um olhar para a cidade, né, eu acho que cada um desses curtas tem uma característica muito singular em como eles olham esse espaço, como eles olham o modo de vida das pessoas dentro da cidade, no caso, uma mesma cidade que é Fortaleza. Né, eles têm opções estéticas muito particulares, né, então o rigor de enquadramento e a montagem, o papel da montagem no Vou Governador Sampaio, a narração, a fotografia estática, né, o diário íntimo, né, do Próxima Parada, e o Europa, que é um curta bastante fragmentado, né, já é um documentário observacional com planos longos, né, então que mostram 3 formas de olhares possíveis para modos de vida dentro de uma mesma cidade que é Fortaleza. Pô, ótimo. Achei que foi bem bacana. Valeu, Eduardo. Depois eu te mando por e-mail, então. Manda os programas aí e a gente vai se falando, trocando ideias aí. Então. Tá bom. Valeu, abraço, Marcelo. Valeu, Eduardo. Até.